Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 26, a nossa despedida desta temporada de 2024, depois de uma semana passada em terras chinesas, não é? Com o Tour de Guangxi, que foi vencido pelo Lennard Van Eetvelt, corredor da Lotto Destiny, que poderá vir a ser referenciado muito durante este programa, porque, como é óbvio, o último programa do ano, vamos falar, claro, de os melhores, os piores, as revelações, essas coisas todas que vocês estão habituados. E para se juntar a mim neste programa, tenho a nossa uma dupla de comentadores, com Nuno Ferreira. Nuno, já há algum tempo que não estavas por cá. Como tens andado? Tenho andado bem, pá. Um pouco ocupado, nada contra vocês, nem contra os ouvintes, obviamente. Mas estive aí um bocadinho ocupado e não foi possível estar aqui disponível para os episódios, mas cá estamos para a gala. Também convém referir aqui que fui comprar o fato, acabei de o vestir e vamos aqui para a nossa gala de entrega de prémios, os mais esperados. O Vévoda fica para um segundo plano, ali para novembro ou dezembro, quando é entregue e quando o nosso podcast está de férias, mas agora para finalizar a temporada temos aqui a entrega dos prémios mais importantes da modalidade. Portanto, vamos a isso, que podemos ter aqui alguma discussão interessante sobre aspectos positivos e aspectos negativos que fomos tendo ao longo da temporada, e também talvez algumas visões distintas para certas situações. Portanto, estou aqui empolgado para ver o que é que vocês também se vão concordar ou discordar de mim nas minhas opiniões. E para debater connosco, Rui Ribeiro. Rui, seja muito bem-vindo. Desde a semana passada estivemos juntos, não andavas desaparecido em combate, ao contrário do Nuno. Foi uma época longa, temos as vezes das outras, mas para nós também foi sim marcante, com esta mudança que nós tivemos de nome, de cores, de tudo mais. Reiniciamos aqui a contagem, e também aproveitar sempre para agradecer quem ao longo destes meses esteve aí desse lado connosco. Olá, David, olá aos nossos estimados ouvintes, e olá também ao retornado Nuno Ferreira, que, como dá para ver aqui pelas câmaras, nós temos aqui as câmaras ligadas a gravar, está muito bem neste fato. Nunca tinha visto um fato assim deste género, mas está engraçado. Nota-se que foi comprado há pouco tempo, que ele está bem engomadinho e tudo. Não, mas sim, há sempre, a época foi longa, é verdade, tornou-se ainda mais longa, pelo menos para mim, acho que, mas isto já falamos noutros episódios, mas é o que é, que, pronto, quando há um domínio tão avassalador, depois a época começa a ser, pelo menos para mim, um bocadinho mais aborrecida, mas cá estamos, e estamos aqui para distribuir os prémios. Pode ser que esse domínio avassalador se estenda até ao sexto monumento, e assim o Pogacar ganha mais um, que também é outro que lhe falta, não é? Não lhe falta só o Paris-Roubaix e a Milan-San Remo, também lhe falta aqui o do sexto monumento, mas vamos ver, e acho que também podemos ter uns pontos de discussão engraçados, como diz o Nuno, pelo que já fomos debatendo internamente aí há uns dias. Neste final de temporada, como eu dizia, só dar aqui os últimos vencedores de corridas, o World Tour. Tivemos o Tour de Guangxi, que foi vencido pelo Lennard Van Eetvelt, como eu já tinha dito. Ele venceu a etapa 5, que era a etapa rainha, é a única chegada em alta, e com isso levou a geral. Foi uma corrida onde vimos vários corredores vencer as suas primeiras etapas no World Tour. Lionel Taminiau venceu a primeira etapa, depois o Vangleur da Sodal, mais um da Sodal, a estrear-se, a vencer. Depois duas para Ethan Verden. Van Eetvelt venceu a chegada em alto, e Matej Govekar da Bahrein venceu a última etapa. Do lado feminino foi a Marta Lack que venceu o Tour de Guangxi, o Tour de Shoming Island
feminino, e depois houve o Tour de Guangxi do lado feminino, é uma clássica que foi vencida pela espanhola Sandra Alonso, e tivemos ainda algumas clássicas, a Japan Cup, bem conhecida, clássica do final do ano. No ano passado tinha sido vencida pelo Rui Costa, este ano foi vencida por um colega da equipa dele, Nilson Pauls, a segunda vitória aqui nesta fase final da temporada do corredor americano. E tivemos em Itália também a Veneto Classic, vencida pelo Magnus Cort, e antes na semana também o Giro del Veneto, vencido pelo Corbin Strong. Aquele pormenor que nós falávamos muito ao longo destas últimas semanas sobre a possibilidade de a OAE Emirates bater ou igualar o recorde de vitórias, não aconteceu, porque a última vitória deles foi mesmo essa vitória de Tadej Pogačar na Lombardia, que conversávamos na semana passada. Desde aí nem Mark Hirschi nas clássicas do Veneto, nem Molano ao sprint não conseguiram, acabaram por não conseguir vencer mais nenhuma corrida neste ano, mas como é óbvio ficam como a equipa deste ano. E durante esta semana também saíram os nomeados para o Vélo d'Or. Nós vamos falar aqui de estrada masculina e feminina, apesar de que existem outras categorias também indicadas. Existe, se não me engano, um para que eles chamam as modalidades olímpicas, mas eu penso que aquilo é só para olímpicas que não são estrada. Pode, pelos nomeados só pode. tem que ser assim. Porque só há 5 nomeados. Agora aqui não os tenho. Eu sei assim 4 de cabeça, está-me a faltar um, por isso eu não os vou enumerar, mas sei que são. Tem 2 da estrada, 2 do. Tem 2 da estrada, 2 do XCO, e depois o outro que não me estou a lembrar é o francês, que foi o campeão olímpico do BMX. Por isso eles fizeram ali um arranjinho para juntar isto tudo. Mas vamos começar a olhar pelo Vélo d'Or masculino, que no ano passado, se bem nos lembrarmos, foi vencido pelo Jonas Vingegaard. Uma vitória que até no ano passado causou aqui algumas pessoas não acharam justa a atribuição do prémio, causou aqui algumas opiniões contraditórias. Este ano, como é óbvio, Jonas Vingegaard está novamente nomeado. Juntam-se a ele Primož Roglic, Mathieu van der Poel, Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Biniam Girmay, Mark Hirschi, Ben O'Connor, Matthew Jorgensen e Tim Merlier. Nesta lista de 10, acho que não há muitas dúvidas sobre quem vai ser o vencedor. Não há, não sei, não vejo, não há assim um prémio tão evidente há muito tempo no Vélo d'Or. Eu disse que no ano passado, eu não sei, tenho a impressão que há pouco disse que o Jonas Vingegaard foi o primeiro vencedor. Ele foi o primeiro vencedor deste Vélo d'Or a partir do momento em que se separaram, e agora é atribuído pelo que está junto com o Lique, porque isto já é um prémio mais antigo. Mas vamos lá. Há aqui alguns nomeados que causaram algumas críticas. Muita gente, por exemplo, a não concordar com a nomeação do Girmay, outros do Mark Hirschi, porque venceu muitas coisas, mas venceu assim algumas corridas mais secundárias. O próprio Tim Merlier causou alguma dúvida, mas Rui, acho que concordamos entre todos nós quando vimos os nomeados. Falta aqui um homem, falta, pelo menos achamos nós, falta Jasper Philipsen nesta lista. Sim, acho que mais não fosse, porque quer dizer, acho que os vencedores dos 5 monumentos, e tendo em conta que eles ainda por cima agora acabam por se concentrar normalmente em 2 ou 3 ciclistas, dá para o fazer sem gastar muitos lugares da lista, mas diria que ali os vencedores dos 5 monumentos e das 3 grandes voltas nos nomeados, acho que acabam por merecer essa distinção. E o Jasper Philipsen, para além de ter ganho a Milan-San Remo, ainda é segundo no Paris-Roubaix, ou isso foi no ano passado e eu estou aqui a confundir?
Agora já estão meio baralhados. Não, acho que se não foi segundo, acho que ele voltou a fazer não, pódio foi este segundo. ano, É isso, voltou a ser segundo. E já no ano passado tinha sido. Ele é 2 vezes segundo, exatamente. A época vai tão longa que depois já me confundo se é 2022 ou 2023. Já esquece, ficou lá atrás. Exatamente. Ainda ganhou mais uma. Estou a olhar aqui para o palmarés. Ainda ganhou mais uma clássica, o World Tour, a clássica Bruges de Pan, que pronto, as pessoas podem lhe dar a importância que quiserem, mas ela continua a ser World Tour e ainda vence 3 etapas no Tour, não é? Ou seja, ele acaba por não vencer a classificação por pontos, muito também por causa das desclassificações e tudo mais, mas ou da desclassificação que teve. Deixa-me só dizer uma coisa, para termos noção: o Jasper Philipsen é terceiro do ranking UCI. Pronto, eu isso nem tinha visto, mas ainda assim acho que ainda acaba por acrescentar um bocadinho mais. Com a última atualização foi exatamente hoje, dia em que gravamos, 22/10. Pronto, acho que isso acaba por espelhar ainda melhor. Depois, ok, as pessoas podem dar mais ou menos valor às vitórias dos sprinters ou como preferirem atribuir essa importância, mas acho que não faz sentido nenhum ele não estar pelo menos na lista dos nomeados com um palmarés como este durante esta temporada. Está lá, por exemplo, o Tim Merlier, que, ok, teve mais vitórias ao sprint, se calhar até acabou por ser o sprinter mais dominador da temporada, ali a par do Milan, mas talvez acredito que o Merlier até tenha acabado por conseguir levar esse troféu com algumas vitórias ali na parte final da época, que o Milan não teve, e se calhar também os próprios europeus tiveram outro peso em levar esta nomeação, imaginando aqui que caso o Philipsen estivesse presente seria por troca com o Merlier, mas sinceramente da lista acho que é o nome que me causa mais estranheza não estar, é mesmo o do Philipsen, que acho que entraria aqui bem facilmente, ainda por cima tendo ganho um monumento. Sim, são 10 nomeados, e fazendo essa comparação, por exemplo, entre o ranking UCI, dos 10 primeiros do ranking UCI não estão o Jasper Philipsen terceiro e o Wout van Aert décimo, para darem lugar ao Matthew Jorgensen 13º e ao Tim Merlier 16º nesse ranking UCI, isto para fazer uma comparação, e terminam aqui com estes 10 nomeados, sobre o qual Nuno Ferreira não haverá muitas dúvidas sobre quem será o vencedor. Nenhumas mesmo. Acho que nunca foi tão consensual como tu há pouco também já referias aqui a atribuição do prémio. Obviamente que o Pogačar foi de longe o melhor da temporada, os números falam por si, acho que não vale a pena acrescentarmos muito mais ao que foi a sua temporada e à forma como ele conseguiu vencer e a quantidade de provas que ele conseguiu vencer. Talvez melhor só se fosse fazer as 3 grandes voltas, ou se tivesse ido aos Jogos Olímpicos à prova de estrada pelo menos, mas é uma temporada soberba, e quando os piores resultados da época são um 7º lugar e um 3º lugar num monumento como a Milan-San Remo, acho que não há muito a dizer. Foi uma temporada excepcional, ele subiu o nível, aquilo que tínhamos falado um pouco principalmente na temporada anterior, face na comparação entre ele e Jonas Vingegaard na questão do Tour. Ele precisava de subir um bocadinho o patamar, principalmente na alta montanha, e acho que foi isso que o Pogačar conseguiu fazer. Alguns poderão dizer, mas o Vingegaard teve a questão da queda, mas isso também, como eu costumo dizer, e já disse algumas vezes, também há sempre a questão de vermos o Pogačar não foi aos Olímpicos, e se tivesse ido aos Olímpicos talvez, possivelmente, tivesse conseguido ali o ouro e teria sido então uma temporada ainda mais memorável. Ainda assim foram 24 vitórias, não há muito a dizer, portanto conseguiu fazer aqui a dobradinha Giro Tour, que já não era conseguida já desde os finais dos anos 90 de Pantani, portanto conseguindo vencer, vai às clássicas, algo que sempre ouvimos dizer que os voltistas não poderiam fazer, e consegue-as vencer com ataques, vimos um pouco de tudo esta época, ataques a 30, 50, 80 km do fim, portanto foi uma temporada com uma superioridade brutal, portanto não há qualquer discussão possível. E também, se olharmos aqui à questão mesmo das grandes voltas, para além de elas ter conseguido vencer o Tour e o Giro, há um dado que eu destaco, que é das
42 etapas que tanto uma como outra volta tiveram, ele conseguiu liderar 39 etapas, ou seja, apenas em 3 dias dentro destas grandes voltas é que ele não teve a camisola da liderança. Portanto, a somar às vitórias que ele foi tendo nas provas que nós sabemos, acho que não há qualquer discussão possível. Talvez aqui na vertente feminina poderemos ter alguma discussão e valorizar mais um outro fator e possa haver um pouco mais de discussão, mas aqui na vertente masculina acho que não há qualquer hipótese quanto a quem foi o melhor corredor da temporada e quem irá vencer o Velodar masculino. Rui, penso também não traz nenhuma oposição para este Pogačar melhor corredor. Acho que interessa aqui começar a pensar talvez num pódio para estes prémios, para este ranking que nós estamos aqui a fazer. Sem dúvida Remco em segundo? Sem dúvida talvez não, quer dizer, deixa-me pensar melhor, porque, quer dizer, sim, vou dizer sem dúvida sim, porque o Van der Poel correu muito pouco este ano, assim, não conta aqui a parte do cyclocross, não é? Ele foi campeão do mundo de cyclocross em 24 já, mas isto não conta para aqui. O Remco não, o Van der Poel, pronto, faz parte, e eu percebo até pela gestão de todos os problemas que ele já teve, das costas e também da gestão das outras especialidades. Ele ainda agora foi campeão do mundo de gravel também, por isso ele gosta de andar aí sempre por outras paragens. Se não fosse isso, se ele corresse mais e acabasse também por vencer mais, ele ainda assim é complicado. São 2 monumentos. O Remco tem 2 títulos olímpicos, um título mundial, mais umas etapas, e não sei, sem dúvida não. Eu acho que é bastante debatível, vai sempre acabar por dar aquilo que as pessoas acabam por atribuir mais importância. Eu confesso que estava a pensar inicialmente e não me tinha lembrado que o Van der Poel tinha ganho 2 monumentos, estava a pensar só num. Com 2 monumentos... Depende também de se as pessoas dão... Lá está mais peso às sim, vitórias só, claro, ou porque depois, se formos ver as outras coisas em que o Evan Poel não ganha, mas faz... continua a fazer bons resultados. Esta época até se calhar nem é tanto o maior exemplo disso, porque ele, com aquela queda em abril, acaba por perder a época toda das Ardenas, que seria onde acredito que tivesse apostado. Pronto, tendo em conta o que se viu, não sei se para ganhar, mas para andar perto do Pogačar onde conseguisse. E depois também o Tour, é verdade que teve uma performance que, olhando àquilo que se calhar muita gente esperava, mesmo eu, não contava que ele acabasse por mostrar tanta consistência e por andar tão sólido no pódio, nunca estar ameaçado, nunca ter o 3º lugar ameaçado a partir do momento, sobretudo em que o Roglic depois abandonou, mas mesmo até aí parecia haver ali alguma diferença entre os dois. Agora, lá está, ok, os Jogos Olímpicos são algo de único e que só daqui a 4 anos é que alguém vai poder vencer. Ele conseguiu vencer as 2 provas na mesma edição dos Jogos, algo que até agora no lado masculino nunca tinha sido feito. Ganhou os mundiais de contrarrelógio mais uma vez, mas pronto, isso aí, lá está. Depois também é a questão das expectativas, não é? Porque a verdade é que também essa vitória do Remco hoje em dia já acaba por ser um bocadinho esperada, mais do que outra coisa. Mas acho que vai depender sempre, e mesmo eu se calhar nem consigo dizer isso com total certeza. Talvez desse ao Van der Poel. Comecei a dizer que dava ao Remco, acaba a intervenção a dizer que dava ao Van der Poel, porque 2 monumentos são 2 monumentos. Ele ainda lhe juntou a E3, o domínio dele nas clássicas da Flandres foi muito acentuado mesmo. Ainda tem um pódio em Liège também e nos mundiais, que também tem o seu peso. O Tour foi um bocadinho abaixo, teve outra vez aquele papel mais de ajuda para o Philipsen, mas até acho que isso pode ser também um critério, não é? Ajudou como pôde. Não teve se calhar a concorrência do Wout van Aert devido às quedas, e isso também acaba por influenciar um pouco, mas os resultados são o que são, e vou dar aqui primazia aos 2 monumentos em função aos 2 monumentos, e depois pronto, mais algumas vitórias em função em relação, aliás, ao que o Remco venceu. Então o pódio seria Van der Poel segundo e o Remco terceiro.
Olha, por acaso fiquei surpreendido. Não sei se concordas com esta visão do. Eu sou daquela. Eu puxo mais para o lado ou seja, do Remco ter tido excelentes lugares. Lá está, fica aquela ideia, quase que nos esquecemos que, como o Pogacar ganhou tanta coisa, quando nos esquecemos que ele foi, por exemplo, segundo na Lombardia, terceiro no Tour, e por outro lado até o Van der Poel, uma das críticas que se lhe foi fazendo durante o ano foi meio que esta inconsistência, não é? Porque ele teve aquele ponto alto, muito importante nas clássicas. Onde e o Remco ganhou a Figueira também, que é importante, e a volta ao Algarve. E o Algarve, sim. As duas corridas portuguesas mais internacionais têm o seu peso. Porque não é? O Van der Poel teve aquela fase das clássicas onde, para além de vencer as do paralelo, foi importantíssimo para o Philipsen vencer a Milan-San Remo, mas uma ressalva que lhe tem vindo a ser feita é esta de depois não conseguir ter uma segunda fase tão forte na época, ou não conseguir entrar em todas as provas para disputar. Sabemos que ele não consegue disputar gerais, mas para em todas as provas, por exemplo, tentar ganhar uma etapa. Como é que avalias entre estes dois o melhor ano, esta consistência, digamos assim, de Evenepoel, ou estes pontos altos de Van der Poel? Eu acho que estamos de acordo que são os três nomes que, a atribuir um pódio, estariam presentes, portanto, Pogacar, Remco e Mathieu Van der Poel. Portanto, aqui a discussão acaba por ser um bocadinho entre o Remco e o Van der Poel. Eu vou valorizar mais aqui a temporada do Remco. Eu percebo tudo o que o Rui diz e tem razão, e depois é sempre aqui o fator resultados e expectativas que nós temos para os atletas. Sou um grande fã do Mathieu Van der Poel. Aquela dobradinha de Flandres-Roubaix é incrível. O trabalho que ele faz, nomeadamente para o Jasper Philipsen, nas vitórias que tem, seja no Tour, seja no monumento inicial da temporada em San Remo, também é incrível e é digno de assinalar, porque o Mathieu Van der Poel tem um estatuto que se calhar podia quase não querer muito dar ali, não digo não dar uma vitória a um colega de equipa, mas sabemos que quando um corredor que tem as vitórias que ele tem, poderia já aqui no alto do seu estatuto ter algum problemazinho, ou não gostar tanto de trabalhar e de estar ao serviço do seu colega, neste caso de equipa, mas sempre demonstrou estar disponível. Mas eu vou valorizar mais a temporada do Remco. Eu também sou daquelas pessoas que acham que os Jogos Olímpicos, e neste caso a dobradinha que ele consegue nos Jogos Olímpicos, é muito assinalável. Sabemos que os Jogos Olímpicos são a maior competição do desporto. Sabemos também que nós, mundo do ciclismo, se calhar valorizamos mais um Mundial do que se calhar do que os próprios Jogos Olímpicos. A minha visão é que cada vez mais os atletas e os ciclistas valorizam os Jogos Olímpicos, e o que o Remco conseguiu fazer com a dupla vitória que teve é algo de assinalar. Também, para além das vitórias que o Rui falou, no Tour, ter sido o único corredor até o abandono do Roglic que conseguiu dar ali um pouco ao estar junto da dupla Pogacar-Vingegaard, e ter-se comportado, acho que foi consensual também, muito bem na parte da montanha. Não podemos esquecer que o Remco também teve a sua temporada aqui um pouco penalizada devido à questão da queda do País Basco. É certo que já aconteceu muita coisa, ele também conseguiu vitórias interessantes, mas também não podemos esquecer que de certa afeta sempre um corredor, e o Remco já teve também uma queda grave no passado, e isto são sempre mazelas, e até a parte psicológica poderia sempre afetar aqui um pouco a sua temporada, mas até o facto de ele ter virado bem a página nesse aspecto, para mim, eu vou valorizar mais. E também o facto deste ano ele ter consolidado ainda mais, na minha opinião, o seu estatuto de melhor contrarrelogista a nível mundial. Não estamos só a falar neste momento de um melhor contrarrelogista dos principais voltistas, digamos assim, até porque ele, por exemplo, no Tour até nem venceu o contrarrelógio final. Quem venceu foi o Pogacar, e também avalio um que ele perdeu, salvo erro, foi no próprio País Basco, logo no início. Se bem que ele nesse contrarrelógio teve uma queda, quem venceu foi o Roglic, mas ele teve uma queda. Mas acho que o Remco, comparado com outros contrarrelogistas puros, como por exemplo o Ganna, o Kung, até o próprio Wout van Aert, conseguiu aqui uma supremacia tal ao longo desta temporada, a juntar aos títulos que foi conseguindo, os Olímpicos e o Mundial de contrarrelógio, o pódio no Tour, e depois aquilo que vocês falaram, também o facto de ele ter ficado algumas vezes atrás apenas também do Pogacar em algumas provas.
Acho que foi uma temporada mais completa ao longo da época, de fevereiro a setembro, do que propriamente o Matthew Van Der Poel. Por isso, aqui para desequilibrar um bocadinho as contas, vou dar um pouco mais de primacia a esse equilíbrio da temporada do Remco Evenepoel face ao Matthew Van Der Poel, mas no entanto, tanto um como o outro tiveram temporadas espetaculares, e se não existisse um Pogacar, talvez pudesse ser uma discussão interessante, quem iria vencer, assim, existindo um Pogacar, já, se me permitem, já quase ninguém quer saber do segundo lugar, portanto. Olha, vamos olhar, antes de irmos a surpresas e desilusões, uma pergunta também que certamente vai interessa sempre ao nosso público. Este ano foi um ano importante para o João Almeida, foi o ano da sua estreia no Tour, onde conseguiu um quarto lugar, depois de no ano passado ter sido terceiro no Giro, que também foi algo importante, um português voltar a figurar num pódio de uma grande volta. Aos 26 anos, esta acaba talvez por ser a temporada menos, talvez até menos, a nível de resultados, menos, eu não vou dizer menos entusiasmante, não, mas pronto, o João acaba por continuar a fazer uma ótima época, sempre dentro do top 10 das corridas. Teve o ponto negativo quando abandonou a Vuelta, em que havia um grande entusiasmo em redor dele. É quase como vocês dizem, não é? Depois desta temporada toda do Pogacar, quase que se apaga tudo o resto. Mas esta época do João Almeida, esta estreia no Tour, onde foi o segundo melhor UAE, não podemos dizer que tenha sido o braço direito da Pogacar, porque ele não precisou de braços direitos. Aliás, até podemos dizer que ele, a partir ali de certo momento, conseguiu fazer a sua própria corrida. Mas como é que vocês veem esta época do corredor português? Teve também o segundo lugar na Volta à Suíça, onde venceu 2 etapas, foi segundo em outras 2. Foi uma época boa. Preferiam, entre aspas, como é óbvio, mas também não foi, preferiam, entre aspas, uma época como a do ano passado, onde ele esteve mais, provavelmente na luta por mais corridas. Este ano ele só esteve na luta por uma corrida, não é? Que foi a volta à Suíça. Nas outras acabou por... Lembramos, no ano passado ele fez pódio em Tirreno Adriático, volta à Catalunha, Giro e volta à Polónia. Este ano fez um pódio, mas tem esta presença no Tour, que também havia muito esta questão de ver como é que ele se iria portar no Tour, e portou-se muitíssimo bem, até depois daquela primeira etapa, depois daquela guerra com Juan Ayuso. Qual é o balanço desta época de 2024 para o João Almeida, e o que esperar agora em 2025, quando ainda há uma dúvida se ele voltará a repetir o Tour ou não, se voltará a ir ao Giro, como é que será novamente a convivência com Juan Ayuso? Mas primeiro, olhando para 2024, eu posso começar por ti, Nuno. Que balanço há a fazer deste 2024 de João Almeida? Olha, é um balanço que eu considero positivo. Consigo perceber a perspectiva de um pouco do que tu falavas, olhando a temporada do João face a 2023, onde talvez não, quase certeza, pela presença no Giro inicialmente, o João tinha apontado se calhar um pouco mais aquelas principais provas, como por exemplo o Tirreno Adriático, que vemos logo no início da temporada, aí tinha conseguido bons resultados e boas prestações, ao invés desta época que mais vocacionada para o Tour começou mais tarde. Eu também me recordo que o João começou a temporada com alguns problemas físicos. Aliás, ele até na altura cancelou quase à última da hora, pelo menos a presença na Figueira e tudo. Tinha começado a treinar mais tarde devido a uma doença ou algo foi uma doença, já não sei qual delas
qual foi, mas recordo-me que o condicionou ali no início da temporada. Olhando aqui aos resultados, e se formos recapitulando aqui a época do João, o Paris-Nice, eu recordo-me que fez a sua primeira prova, nesta primeira aparição, na altura, quando a montanha já séries começou, foi ficando nas maiores dificuldades e nas dificuldades mais finais, digamos assim, um pouco logo no início para trás, mas o que era consensual também devido à questão de ter estado muitos dias sem competir, de ser a sua primeira prova, e depois vai à Catalunha, basicamente trabalhar para Pogačar, já um bocadinho preparando o que seria o Tour. Depois acaba por passar a temporada das clássicas. Sabemos que o João não é um ciclista muito que gosta muito das provas por um dia, temos que ser honestos, não vamos estar aqui a dizer se é bom ou se é mau. Eu gostava que ele, pelo menos ali na questão, e ele já, aliás, em sub-23 já conseguiu bons resultados ali na questão das Ardenas, pudesse tentar ter ali um pouco de ambições diferentes. Talvez pelo facto de ele estar escalado para o Tour e a equipa e ele próprio tenham decidido focar-se mais na questão do Tour. E depois acho que há um bocadinho um antes e um depois, ou seja, há a época do João até este momento, ou seja, o momento ali da volta à Suíça, e depois há o momento da volta à Suíça, Tour, etc. Até à volta à Suíça um bocadinho lá está da preparação, de uma época que lá está, não foi o ideal, a preparação não foi a ideal, resultados que se calhar comparado com outros momentos de forma e esperávamos que o João fizesse um pouco melhor, mas a partir da volta à Suíça acho que houve aí não vou dizer um novo João, mas a volta à Suíça foi importante, aquelas vitórias que ele conseguiu, ele estar ali praticamente ao nível, se nos recordarmos do Adam Yates, e também ter até ao último dia deixado a discussão no ar de quem é que iria vencer a volta à Suíça. O Tour, já falámos muito sobre o Tour, é uma prestação fantástica no Tour. Fica o amargo de boca no que toca à volta, nunca saberemos o que é que iria acontecer, se ele conseguiria vencer ou não, ou se conseguiria apenas fazer mais um pódio numa grande volta. Eu considero a temporada do João positiva. O que eu posso dizer quanto ao futuro é que eu gostava de ver o João um bocadinho, isto já falei algumas vezes ao longo da temporada, um João mais ganhador, a tentar procurar mais vitórias, porque ele está numa equipa onde a competitividade é muito alta, aquilo que tu falaste ao início do programa, tivemos até à última para ver se o UAE ia bater aqui o recorde de vitórias, eles têm talento que nunca mais acaba, e pensando aqui um bocadinho numa posição do João dentro da equipa, para o João poder ter armas e até liberdade para lutar por outros objetivos, ou seja, por conquistar coisas, gostava que o João para 2025, era o meu desejo, concluindo que para mim a época dele é positiva, gostava que ele tivesse aqui um bocadinho mais de luta pelas vitórias, porque são importantes até para manter um estatuto na equipa, porque os miúdos que vão aparecendo na UAE, conforme vimos esta temporada, conseguem logo muitos bons resultados, e sabemos que ali há uma grande competitividade interna, e para mim é importante o João também ir mantendo este estatuto de um dos líderes da equipa, que vai lhe permitir também ter uma boa equipa junto de si, porque depois, para a forma de correr do João, se pensarmos nas provas por etapas de uma semana ou de 3 semanas, é importante para o João buscar os seus resultados. Portanto, se pudesse recomendar alguma coisa ao João, gostava de ver um bocadinho mais a procurar as vitórias. Sei que não é se calhar a forma de correr dele, porque nós já conhecemos o João, mas também no passado já vimos o João conseguir algumas vitórias em algumas etapas com chegadas em alto, e ao longo da sua preparação para 2023, independentemente de sabermos o que é que ele vai fazer, se vai voltar a fazer Giro e Tour, que eu acho que até é o cenário talvez mais provável que vá acontecer para ele, gostava de ver assim o João a conseguir mais algumas vitórias, que eu acho que é importante também para ele consolidar um estatuto dentro da equipa, que foi consolidado enquanto trabalhador da equipa no bloco do Pogačar, mas eu também acho que o João é muito mais do que um simples trabalhador para um líder. O João também é um líder, e acho que este Tour provou que o João, não tendo se calhar aqueles 2 ou 3 grandes nomes voltistas da atualidade, não estando presentes, o João pode lutar por uma grande volta, e esta temporada o Tour nomeadamente provou isso mesmo. Rui, não sei se concordas aqui com o Nuno de uma época positiva ou não, olhando para 2025, vale a pena? Claro que não somos nós que decidimos, não é? Mas no teu entender, vale a pena voltar a procurar
esta presença no Tour e esta... lá está, talvez, não sei se a possibilidade de ir ao pódio é uma possibilidade real, ou poderá valer mais a pena focar-se numa outra grande volta, quem sabe no Giro, ou fazer Giro e Vuelta, e tentar aí efetivamente estar mais próximo de uma discussão pela vitória, ou voltar a estar ao lado de Pogačar também é importante. Acho que também já deu para perceber um bocadinho que aqui na equipa da UAE, o próprio Adam Yates, não me parece que ele tenha muito interesse aqui num papel de liderança nas outras duas grandes voltas, ou seja, por agora, neste primeiro ano, será entre Almeida e Ayuso. Veremos depois o que é que darão os Pablo Torres, o que é que será do Isaac Del Toro para o ano, mas ele também, acho que esta presença, este bom trabalho no Tour também lhe valeu outro estatuto e outra consolidação na equipa. O que é que achas que ele deveria fazer em 25? Assim, eu posso dizer o que é que eu gostava, não é? Não é o que é que eu acho. E não me sinto porque não sabemos percursos, não sabemos bem quem vai e onde, não é? Ou seja, porque eu acho que também, ou pelo menos se eu fosse o Matchin, não é? Acho que definiria um bocadinho isso também em função dos movimentos de, sobretudo, Roglic, Vingegaard e Remco, não é? Para perceber, ou seja, se eles fossem fazer Giro e Tour, se calhar o Pogačar, partindo do princípio que não vai repetir o Giro para o ano, geria melhor que tipo de equipa é que tinha de levar ao Tour ou não, se era preciso levar uma armada como levou este ano e que acabou nem por ser necessário e por só gerar confusão, pelo menos mediática. Depois não se sabe se lá dentro foi mesmo assim ou não, mas voltando ao João, para mim foi a melhor época dele em termos de performance, daquilo que se viu. Eu pelo menos nunca senti que, ao ver o João correr, nunca senti que ele estivesse a um nível tão alto como senti este ano. Ou seja, nunca o tinha visto a fazer performances que parecessem, ou seja, ou que indiciassem que ele pudesse fazer este quarto lugar que fez no Tour e da maneira relativamente tranquila como fez. Ou seja, não esteve propriamente ameaçado por quem esteve ali abaixo dele. Na altura penso que até foi o Mikel Landa, que acabou mesmo em quinto. Ok, não houve Roglic, e aí eu gostava que o Roglic tivesse acabado também para perceber exatamente nesse nível como é que estava, ou seja, se ele ficaria ali entre o Remco e o João, ou se conseguiria chegar-se mais perto do Remco, ou se estaria mais perto do João. Acho que isso podia ser interessante até para projetar o que é que podia ser, o que é que pode ser 2025, mas o que eu gostava e é o que espero que aconteça, se não for para o ano, até ao final da carreira de João, é que ele consiga encerrar aquela história com a volta à Itália que tem desde 2020. Acho que é o grande tour que acaba por se adequar melhor às características dele. O tour é muito difícil porque Pogačar, Vingegaard, Remco e ele estando na UAE muito dificilmente vai poder entrar lá como líder absoluto. A Vuelta, eu acho que o tipo de subidas que normalmente lá temos não são as melhores para as características de João, muita explosividade, muitas subidas estreitinhas para autênticos caminhos de cabras em que é preciso estar bem colocado, às vezes logo depois de uma descida cheia de curvas e contracurvas, e nisso já sabemos que não é a especialidade do João, não que não seja nada que se trabalhe, e ele até, se calhar foi perdendo um bocadinho dessas capacidades, porque acho que no tempo da Quick Step era um ciclista mais atento a esse tipo de situações. Acho que o Giro é o sítio perfeito. Agora, se me perguntares, achas que ele vai ao Giro para ganhar, se lá for o Vingegaard ou o Remco, ou até mesmo o Roglic, é complicado. Espero que sim, espero que eles não vão, que vá o João, só ele faz o Giro sozinho, como se pudesse ser, não, mas acho que não estando esses três, mais o Roglic que pronto, que eu bem sei, ganhou a Vuelta este ano, mas é questão de haver sempre aquela sensação de que pode haver alguma coisa que lhe corre mal na grande volta, há sempre essa coisa em aberto, e também dos quatro principais corredores de grandes voltas, é aquele que é mais velho e que é normal
um declínio poder começar a acontecer, e pode acontecer a qualquer momento. Acredito que seja aquele que dá mais esperança de poder haver um frente a frente um dia que se encontrem. E ainda no ano passado, quando o João fez pódio, ele não acabou que é 2 minutos do Roglic, algo do género. Não acho que não foi muito mais longe do que isso. Foi 1 minuto e 15 até. Por isso acredito que o João pode perfeitamente disputar o Giro. Era aquilo que eu gostava de o ver fazer para o ano, mas acho que mais do que a vontade do João, que acredito também conta alguma coisa, vai contar mais a vontade do Pogacar, e se calhar se ele quiser ter a 100% no Tour, não vai haver giro para ninguém. Espero que o esloveno seja benevolente e que assim... Sim, e que deixe o João ir para lá. Assim, o Mo diz que ele gosta de João, não é? Ele já tem o Adam Yates dele, também é verdade. E o Maika, que ainda vai correr mais um ano, não é? Pronto, exato, já tem companhia que chegue. Para irmos daqui a pouco ao lado feminino, peço-vos as vossas revelações deste ano de 2024. Do lado masculino ainda. Olha, para mim o meu destaque vai ser o Reinhard van Eetveld. Aquele que eu mais destaco aqui como revelação aqui na vertente masculina, desde logo pela vitória no AE Tour, mas também por... É certo que ele também tem aqui a temporada que é afetado pela questão de ter estado lesionado, digamos assim, de ter estado ausente. Para mim imagina assim, não belisca aqui a sua temporada que ele tem, e eu vejo nele muito potencial, e até mesmo o que ele acabou por fazer dentro da própria Vuelta até abandonar, para mim foi aquele corredor daqueles jovens. Eu sei que isto é sempre um pouco varia sempre, os critérios variam sempre ele tem que meter e tirar o mute. Nuno, tira o mute e volta a pôr. Sim, isso. Prontos, e a câmara, se quiseres ligar, desligar. Sim, estavas a falar do Van Eetveld no Tour. Sim, o Van Eetveld na Vuelta, ele foi um dos protagonistas até abandonar. Não é uma temporada muito extensa devido à questão dos problemas físicos, mas ainda assim, nos meus critérios de revelação, e sei que isto varia de pessoa para pessoa, porque alguns vão dizer, mas eu já antevia que isto fosse acontecer ou não. Para mim é a minha revelação da temporada. Por exemplo, eu escolho como revelação, acho que outro nome poderia ser aqui, era o Matteo Jorgensen. Não era esse, ok. Mas para mim o Matteo Jorgensen já não é uma revelação, quanto muito poderia ser uma revelação na temporada passada. E dos nomes aqui em destaque, aquilo que eu acho que eu queria destacar é o Van Eetveld, imaginando que o Rui talvez possa amarrar, não estou aqui a pensar, mas para mim, se eu tivesse que escolher apenas um, era o Van Eetveld como a revelação do ano aqui no masculino. Vamos lá ver se o nosso entendimento, sem falar, que ainda não, sobre isto não falamos, está em linha. Não, a minha revelação, até podia dizer em conjunto, mas vou falar também aqui de duas alternativas. A primeira, e apesar de concordo com tudo o que disse o Nuno, mas o meu escolhido vai ser o Thibaut Nice, que acho que, ok, no ano passado já se tinha mostrado como um bom ciclista, e é o que o Nuno dizia, havia expectativas sobre ele e tudo mais, mas este ano acho que deu definitivamente um passo que o coloca já como para o ano. Já toda a gente vai ter os olhos postos nele, e vai entrar em muitas corridas se não como favorito, como um grande outsider e possível candidato a vencer. Ele este ano tem vitórias, ou seja, entrou em 3 provas por etapas do World Tour, venceu 5 etapas, se não estou em erro, não, 4, sim, exatamente, 5 etapas, venceu 3 etapas na volta à Polónia, uma na volta à Suíça e uma na volta à Romandia. Venceu mais uma série de coisas, volta à Hungria e mais algumas etapas, uma etapa na volta à Noruega, e também fez top 5 numa clássica World Tour em França no final da época. Acho que foi uma excelente época do Thibaut Nice. No ano passado ele já tinha dado, como estava a dizer há pouco, algumas boas indicações, mas a deste ano acho que acaba por bater aos pontos a do ano passado, e acho que só temos aqui grandes expectativas para o futuro. Pelo menos eu tenho, tudo o que sejam provas com alguma inclinação, subidas curtas principalmente, se bem que ele até em montanhas mais longas mostrou alguma facilidade este ano. Isso aí é que principalmente isso nele foi uma revelação. Eu sempre o vi mais como um ciclista com as devidas diferenças ao estilo do
Mathieu Van Der Poel, por exemplo, de arranques em subidas explosivas e tal, muito também pelo passado no cyclocross, mas parece que também tem aqui alguma resistência para outro tipo de provas, por isso estou bastante curioso com o que ele pode fazer para o próximo ano, para além dos nomes que o Nuno já falou. Também vou falar aqui do compincha do Tibonis, que eles muitas vezes correram em dupla este ano, o Matthias Vacek, que serviu muitas vezes como lançador nessas chegadas em pequenos topos inclinadas para o Tibonis, e depois ainda foi a tempo de fazer uma excelente volta, por exemplo, aí a correr sozinho, entre aspas, ou seja, em resultados para si próprio. Acabou por não conseguir nenhuma vitória em etapa aí, teve dois segundos lugares, teve também um segundo lugar no Paris Tour já no final da época. Não tem nenhuma vitória esta época, mas acredito que ela surja na próxima, porque a qualidade está toda lá, e vamos ver, pronto, ou a menos que continue a correr como parelha quase com o Tibonis, e se o fizer, acredito que vai ser uma dupla que vai fazer muitos estragos na próxima época. Antes de irmos ao lado feminino, quando falamos lá está, nesta questão de revelação, acabamos sempre por olhar mais para os corredores jovens. Não sei, revelação talvez não seja... Revelação não é a palavra certa. Acho que surpresa, não é? E vocês já sabem de quem é que estou a falar. Eu tenho um nome. Não era esse o nome. Eu estava a pensar nesse. Ben O'Connor. Que essa era uma coisa que íamos discutir aqui, que eu pensava que íamos discutir aqui. Sim, acabámos por não discutir, porque houve consenso ali no sim, top nos três primeiros. Para mim o Ben O'Connor é um dos melhores 5 ciclistas desta época. E concordo com isso. É polémico, isso já é polémico. Não pode. Depois dos três tem que vir um Roglic, um Jakobsen ou até mesmo um Jonas Vingegaard. Não, o Jakobsen não. O Jakobsen não digas uma coisa dessa. Desculpa, já estou a falar da minha desilusão. O pódio é subir e o Jakobsen fica lá. Não, mas eu queria-vos perguntar, quando é que pomos este... É sem dúvida um bom ano, mas seria talvez a surpresa deste... Acho que surpresa seria uma boa palavra, a surpresa deste ano, Ben O'Connor, porque lá está todos os resultados que ele fez. Nós falámos aqui há pouco do que foi a etapa o ano passado do João Almeida, e do Ben O'Connor é melhor, na minha opinião, porque depois tem no final os mundiais claro. Impecáveis. Claro. Para além de duas boas grandes voltas. Ele faz top 5 numa e pódio na outra, não é? É preciso ter isso em conta. Nas provas de uma semana que corre, faz sempre excelentes resultados, vence etapas no World Tour. Para mim é uma surpresa, claro. Mas é curioso que o Ben O'Connor, ele desde sempre os melhores resultados que teve sempre foi a correr assim de forma um bocado pouco ortodoxa, não é? Ele quando faz aquele grande resultado na Volta à França também é numa fuga que ele ganha imenso tempo, ou 5 ou 6 minutos, e depois consegue gerir aquilo da melhor forma para ainda acabar não sei se foi em quarto ou em quinto na altura. Acho que foi quarto. Este ano na Vuelta a mesma coisa, na volta à Itália já não foi tanto assim, se calhar até podia ter feito melhor se não tivesse andado a seguir o Pogacar logo em Europa, no primeira montanha, e depois acho que acabou até doente. A terceira semana ele perdeu ali algum terreno quando se pensava que podia lutar pelo pódio. E depois ainda vai a tempo de fazer segundo nos mundiais, novamente a correr dessa forma mais astuta, se lhe quisermos chamar assim, com aquele ataque no finalzinho, porque ao sprint contra quem tinha no grupo seria impossível de vencer, e assim ainda foi a tempo, e lá está, ainda acaba em segundo no Tour dos Alpes, quinto no Terreno Adriático, segundo no UAE Tour, e venceu a volta à Múrcia também num solo de 13 km, mas para mim é um dos ciclistas do ano. Mas lá está, se calhar também estou a fatorizar aqui um bocadinho, como falava há pouco, a questão das expectativas. Se me dissessem ao início da época que o Ben O'Connor ia fazer esta época, eu ia dizer que eram malucos. Sim, é numa expectativa realidade. Simplesmente não me acreditava. Por isso acabo por dar se calhar outro peso à época que ele faz, que eu acho que é extraordinária, e que muito poucos ciclistas trocariam a época que fizeram pela época que ele fez. É verdade, falta se calhar uma vitória que leve isto para outro nível, mas ainda assim para mim é um dos ciclistas do ano. Nuno, mas tu tinhas aí alguém para surpresa, não é?
Surpresa, lá está, ou ias para as desilusões? É um pouco relativo a surpresa. Eu considero surpresa o que o Binyam Girmay fez, nomeadamente pela questão do Tour. Por ter conseguido as 3 vitórias em etapa e a camisola dos pontos. Não era algo que eu esperava no início da temporada. O Binyam já tinha tido aquele ano fantástico 2021-2022, mas depois, fruto de várias quedas, vários problemas físicos, tinha caído um pouco, temos que ser honestos, e confesso que até ao Tour, antes do Tour, se alguém dissesse que ele ia vencer 3 etapas e acabar por vencer a camisola dos pontos, eu não acreditava, e pela importância que tem o Tour e que eu atribuo ao Tour, para mim também acho que é um nome que eu considero para a surpresa da temporada, embora concordo convosco na questão do Ben O'Connor para a surpresa do ano, só não concordo quando o Rui diz que ele é um dos 5 melhores da temporada, porque isso aí acho que já não consigo concordar, porque acho que depois daqueles 3 que me referia, vem Roglic e vem Jasper Philipsen, agora sim, agora não me engano. Desculpa, eu não acho que ele seja um dos melhores 5 ciclistas, acho que foi um dos que teve, ou seja, um dos 5 com melhores resultados. Porque é diferente, é isso, às vezes é como no futebol, uma coisa é jogar bem, outra coisa, depois o resultado pode ser diferente. Ou seja, não acho que o Philipsen seja melhor, o O'Connor seja melhor ciclista do que o Roglic, mas acho que a época dele em termos de resultados acaba por ser melhor, mesmo tendo o Roglic vencido a Vuelta e o Dauphiné. Provavelmente para a semana vamos talvez fazer um episódio extra para a discussão desse tema. Agora vamos para o lado feminino, onde temos também 10 nomeadas para o Vélo d'Or, encabeçadas por Demi Vollering e Lotte Kopecky, mas onde contam também com Lorena Vives, Paulina Royackers, Grace Brown, Evita Music, Katerina Niewiadoma, Marianne Vos, Kristen Faulkner e Elisa Longo Borghini, fazendo também a comparação que fiz há pouco, não é? com o ranking UCI. No ranking UCI feminino, a primeira foi Kopecky, a segunda foi Vollering, a terceira foi Longo Borghini, aqui com uma distância menor entre a primeira e a segunda. Rui, nós na semana passada já tínhamos falado um bocadinho quando falámos da questão da saída da Vollering, também a muito provável ida dela para a francesa já, até porque foi para lá um agora ex-diretor da SD Works, mas acho que novamente deverá ir para Lotte Kopecky este Vélo d'Or, do bicampeã do mundo, vencedora do Paris-Roubaix. No ano passado tinha sido segunda no Tour, este ano foi segunda no Giro, e venceu imensas clássicas, campeã europeia de contrarrelógio, venceu a Volta à Romandia, os campeonatos nacionais da Bélgica, o Tour de Britain, o Paris-Tours, como já tinha dito, a Nocker Corse, a Strade Bianchi e o AE Tour, e depois o que não venceu fez quase segundo em tudo. Acho que ficou ali um bocadinho um ponto negativo, e muito entre aspas, porque ela foi terceira, mas os Jogos Olímpicos, onde ela apresentava-se como principal favorita, na minha opinião, e onde acaba por ficar só em terceiro, onde ficaram todas a olhar para a Faulkner ir embora. Mas já tínhamos meio que discutido isto na semana passada, sobre se a Kopecky era a melhor corredora da temporada, e acho que não há muitas dúvidas, até por um menor domínio do que a Vollering teve nas outras provas, e nomeadamente o ter perdido o Tour de France. Sim, eu por acaso no início da época, ou seja, ali lá para abril, antes do Paris-Roubaix sobretudo, até achava que se calhar isto depois podia vir a ser um bocadinho mais discutido até com a própria Elisa Longo Borghini, que faz uma época de clássicas muito acima do que eu esperava, e a Kopecky até ao Paris-Roubaix, pelo menos para mim, estava a ser um bocadinho de desilusão por não conseguir rematar com vitórias. Ok, tinha ganho a Strade Bianchi, é verdade, mas depois andava ali um bocadinho a bater na trave naquelas clássicas belgas. Achei que podia ser uma época da Kopecky um bocadinho abaixo, mas a partir dali a coisa encarreirou e venceu tudo aquilo que tu disseste, e para mim, dado também o menor domínio da Vollering nas provas por etapas, sobretudo no Tour,
acaba por ser a Kopecky também para mim a ciclista da época. Ela este ano confirmou aquilo que já tinha dado indicações na Volta à França do ano passado, em que acabou por ser segunda contra todas as expectativas, pelo menos acho que ninguém na altura punha isso como hipótese. Voltou a andar bastante bem na montanha numa série de provas este ano, ganhou uma chegada em alto no UAE Tour, foi segunda no Giro, não participou na volta à França, e depois, salvo eu, na Romandia também venceu, andando ali sempre taco a taco com a Kopecky não, com a Vollering na montanha, e depois acabou por vencer nas bonificações. Por isso que custa-me um bocadinho não colocar a Kopecky como ciclista do ano, apesar de achar de ter achado ali a meio do ano que podia ser diferente, mas a verdade é que é um domínio avassalador, e lá está, apesar de para isto não contar, dá ainda mais força àquilo que ela faz na estrada, o facto dela não ser só estrada, não é? Ou seja, também na pista é uma ciclista extraordinária, foi segunda também nos campeonatos do mundo de gravel, e isto é tudo uma época em que ela adaptou o calendário em função de ter os Jogos Olímpicos como objetivo, também em pista e não só em estrada. Por isso acho que ainda engrandece mais a época da Kopecky, e acho que não deverá ganhar o prémio sem grandes sobressaltos. Nuno, na semana passada eu comentei aqui com o Rui e perguntávamos, não é? Se para o ano, com esta saída da Vollering, da SD Works, se é. Já não te vou perguntar sobre o prémio aqui. Sim, de acordo com o Rui. Concordamos, não é? Mas perguntávamos se agora esta rivalidade entre Vollering e Kopecky será a grande rivalidade do ciclismo feminino, ainda mais do que já era quando elas corriam juntas, agora mais declarada. Sim, acredito que com a mudança de equipa possa ser um pouco mais declarada. Aliás, esse é o ponto de curiosidade, ou um dos pontos de curiosidade, porque aqui na vertente feminina estamos a ter, na minha opinião, um mercado de transferências muito interessante, mas no que toca aqui, imaginando as principais provas, sejam as voltas e algumas das principais clássicas, acreditamos que vamos voltar a ter aqui um duelo entre a Vollering e a Kopecky, e até já quando eram colegas de equipa, por vezes tivemos alguns momentos assim um pouco estranhos, recordando até da Strade Bianche de 2023, por exemplo, mas eu acho que vai ser aqui o grande duelo da próxima temporada. Tenho curiosidade também desde logo para perceber como é que vai ser a SD Works sem a Vollering, com o regresso para a estrada da Van der Breggen, também perceber como é que esse regresso poderá ser feito e como é que ela se vai, e qual é que será o papel dela na equipa. Confesso que também tenho curiosidade quanto a isso, mas analisando aqui um bocadinho a questão da Kopecky, acho que vai ser o grande duelo. Desde já digo que, na minha opinião, acho que a Kopecky terá ainda que subir um nível na montanha para conseguir estar ao lado da Demi Vollering, é a minha opinião. Acredito que na questão do contrarrelógio estejam equiparadas, e até se calhar a Kopecky poder levar um pouco até vantagem, mas vai sempre depender dos percursos que eventualmente as provas possam ter do contrarrelógio. Mas no que toca à montanha, acho que vai ter que subir aqui um nível que já foi subindo ao longo desta temporada, porque se nós analisarmos, imaginar a Kopecky a vencer um AE Tour, se calhar não era a primeira coisa que aqui há 2 ou 3 temporadas eu imaginava. Eu vi, e o que depois a Kopecky acabou por fazer no próprio Giro de Itália, quando esteve nas etapas de alta montanha, praticamente todas elas sempre junto da Longo Borghini, também foi uma tremenda evolução, e acho que vai ter que acabar por ser esse um bocadinho o papel nesta fase inicial, já em 2025, dando... obrigado neste caso a Vollering a assumir um pouco mais, a Kopecky defendendo-se um pouco na questão da alta montanha, porque eu acho, como disse, que a Helena está aqui um patamar atrás, mas fazendo um papel inteligente, não vou dizer de colocando-se na roda, porque a Kopecky também não é uma corredora para isso, mas acho que poderá dar aqui ter aqui uma temporada com uma grande rivalidade, um pouco como acontece aqui na vertente feminina, e obviamente aqui com a curiosidade
de percebermos como é que poderá ser feita a questão no feminino, porque no masculino temos as rivalidades em diferentes equipas, até aqui então fomos tendo uma, digamos assim, quase uma rivalidade mista, mas que a partir do momento em que elas estão numas equipas diferentes, será um dos pontos interessantes da temporada. E depois vamos juntar a tudo isso a Cássia Nevedoma e a própria Elisa Longo Borghini, e espero que 2025 seja um ano ainda melhor do que tivemos em 2024, mas acredito que vamos ter aqui uma grande rivalidade entre as duas para a próxima época. Rui, falta aqui talvez desempatar o pódio, como fizemos lá do lado masculino, não é? Aqui para o terceiro lugar, e acho que há aqui uma dúvida, pelo menos para mim, e o debate é mais ou menos o mesmo: se o peso das vitórias, e nomeadamente ganhar o Tour da Kasia Neviadoma, ou se esta constância e da Elisa Longo Borghini, que venceu o Giro, venceu o Tour de Flandres, e se não me engano, não sei se venceu mais alguma Flash Bragançon. Exatamente. Sim, É isso. E o Troféu Ouro, não é? Que é um bocadinho uma das clássicas também importantes. Não, estou a confundir o Troféu Ouro com outra prova do Memorial Alfredo. Sim. Sim, foi a Balsam que venceu. Sim, estava a confundir. Ficou em terceira no Campeonato do Mundo, venceu o Giro de Emília. Pronto, foi como tu disseste, ali até ao fim das clássicas, ela foi uma das corredoras mais importantes da temporada, e que depois tomou isso, terceiro na Vuelta e a vitória no Giro. E do outro lado temos uma Neviadoma que teve uma vitória de peso, que foi a vitória no Tour de France, que ninguém esperava que a Vollering fosse batida nesse Tour, e ela também já tinha vencido a Flash Wallonne. Nós estas épocas todas andámos a comentar das não vitórias dela, e ela este ano soma estas duas, e principalmente o Tour, super importante. Aqui numa luta pelo terceiro lugar, quem é que porias em terceiro? Ou uma das outras? Eu estou a dar estas opções, parecem as melhores. Porque eu também acho que a Lorena Vibas também acaba por ser candidata a isso, mas não seja pela quantidade absurda de vitórias que teve ao longo da época, algumas também com algum peso, não é? Claro, com algum peso, porque ela ganha em tudo que entra, praticamente, mas se calhar vou penalizar aqui a Vibas também pelo Tour sem vitórias. E por ter ajudado ter em parte custado o Tour à Demi Vollering, exatamente, mas entre essas duas, lá está, é complicado, mas o Tour está numa categoria à parte de tudo o resto, é o que eu acho, e a vitória da Neviadoma, e novamente aqui acaba por ser um bocadinho a situação contrária, ou a minha opinião final provavelmente vai ser um bocadinho contrária em relação àquilo que discutíamos há pouco do Ben O'Connor e do Roglic, mas por outro lado aqui a Neviadoma também leva um pouco com o tema das expectativas, porque a minha expectativa que ela pudesse vencer o Tour era nula ou praticamente nula, ou seja, é uma vitória já por si só extremamente surpreendente, e também acaba por entrar nessa categoria de surpresa. Já a Longo Borghini, quer dizer, esta é mesmo muito complicada, porque ela também tem monumentos, tem uma série de coisas. Ainda assim, acho que nesta discussão particular custa-me um pouco deixar a vencedora do Tour fora de um pódio deste tipo de discussão, e terá mesmo que ser para a Neviadoma. E esse pódio ainda tem, lá está, a vitória na Flash, tem mais um top 5 na Liège e um segundo lugar no Tour de Flandres, que também é um monumento. Por isso vou deixar o meu terceiro lugar do pódio para a Kasia Neviadoma. Antes de irmos embora, e já que estamos a falar de pelotão feminino, a grande notícia desta semana: Maria Martins estará para o ano na Cannon SRAM, de volta ao World Tour, a corredora portuguesa, que podemos ver em ação esta semana nos campeonatos do mundo de ciclismo de pista. E antes de nos despedirmos, porque falamos aqui tanto do ano 2024, e Nuno, tu que estiveste comigo ali naquela ocasião, o grande momento deste ano de 2024 foram sem dúvida os Jogos Olímpicos, onde Portugal somou
uma medalha de prata no Omnium e a medalha de ouro no Madison, que eu não sei se não estamos a falar talvez nós tivemos a oportunidade de comentar quando foi a medalha de ouro do Madison completamente inesperada, mas para o ciclismo português esse é o marco da temporada 2024. Sem dúvida alguma, acho que é o grande destaque da temporada. Veio confirmar uma ascendência que Portugal ia tendo nos últimos anos na pista. Confesso que poderia e já esperava eventualmente uma medalha na pista, no caso do Yuri, até face aos títulos mundiais que ele já tinha alcançado, mas esse resultado, nomeadamente o ouro, que é, acho que não querendo aqui descartar a prata do Yuri, que o Yuri já tinha conseguido, mas aquele momento do ouro e pela forma como foi conquistado, com aquele final na corrida, naquelas últimas voltas absolutamente incríveis que eles fizeram e emocionantes, acho que foi um grande momento para o ciclismo português, até para a questão do nosso país, porque Portugal estava a ter uma prestação, já tinha conseguido uma medalha no judo, se não estou em erro, até então já não me recordo se o Pichard já tinha conseguido a prata ou não. Não, o Pichard acho que foi entre a prata entre a prata e o ouro, ok. Ou seja, foi ali um confirmar também aqui para o nosso país de uns Jogos Olímpicos positivos em termos de números de medalhas, mas falando aqui no ciclismo, o grande momento da temporada, acho que falando aqui um bocadinho mais no geral, em termos de portugueses, voltamos a ter uma temporada muito boa. O António Morgado, na sua primeira época no World Tour, a entrar muito bem. Se calhar depois no final da temporada pagou um pouco o desgaste do início tão bom. Não quero estar aqui a individualizar para mais corredores, mas acho que voltamos a ter um ano muito bom. Vai ser sempre esse o feito a destacar, porque tem que ser destacado. É um ouro para Portugal, o ouro para o ciclismo que ainda não tínhamos conseguido ter em termos de Jogos Olímpicos. E sem dúvida alguma é um grande feito, e até que depois, do ponto de vista mediático, acabou por dar aqui um novo estatuto ao Yuri e ao próprio Rui, e que acho que até Portugal e a nossa federação até tem conseguido aproveitar bem, como vimos agora nesta última semana nos próprios campeonatos do mundo de pista, e até analisando algumas declarações e algumas palavras do que ouvimos de outros ciclistas e de outras equipas, com destaque para as nossas equipas, demonstra bem o salto que nós demos. A tal história de há 10 anos atrás ou há 15 não sabemos o que era sequer um velódromo, e estamos em 2024 com um ouro, que é sem dúvida, acho que até posso mesmo dizer o momento da temporada para nós no ciclismo. Falámos aqui muito na questão dos rankings, se fôssemos a mandar, se calhar atribuímos aqui à dupla Yuri e Rui o Velodar, mas sim, o Pogacar pode fazer o que quiser. É uma conquista que, lá está, só depois com o tempo é que vamos conseguindo, vamos ter noção. Espero que no futuro tenhamos mais conquistas e que não ficamos sempre a falar em 2024 conseguimos aquele ouro. Estamos a trabalhar, parece-me bem para isso, e espero que nos próximos anos e que já a próxima temporada alguns jovens também que têm estado em algum destaque e os nossos principais corredores no pelotão consigam manter esta bitola no que toca ao ciclismo português, porque assim vamos estar satisfeitos e vamos estar aqui sempre motivados e com ânimo para levar isto para a frente. Aliás, o Rui Oliveira deve ser o único gajo que se pode virar para o Pogacar, por serem companheiros de equipa, e dizer que ele ganhou uma coisa que ele não ganhou. É o único. Acho que não deve haver mais ninguém assim de cabeça, claro, a não ser os campeões nacionais de países que o Pogacar não é. Mais ninguém pode, mais ninguém tem assim nenhuma conquista. Estava a pensar se havia algum vencedor da Vuelta na UAE, mas acho que não. Não. Opa, a não ser que o Juan Ayuso vai dizer que ele ganhou a volta ao País Vasco, mas acho que não. Acho que se calhar é melhor. Roubaix também não há nenhum vencedor. Não, o Polito foi segundo, por isso não. E é isso. E Milan-San Remo também não. Também não. Por isso, ele é o único que ganhou alguma coisa que o Pogacar não ganhou. Fica dada essa nota para o Rui Oliveira se poder gabar no estágio de pré-época. Nós despedimos-nos deste ano de 2024, mais uma vez agradecer a todos que estiveram ao nosso lado, seja nos episódios diários, durante as grandes voltas, seja aqui no episódio semanal. O nome mudou
mas de resto tudo continua igual. Continuamos aqui com o mesmo espírito de sempre, que já nos conhecem ao longo destes 4 anos, e tem sido um prazer estar convosco. Daqui a uns mesinhos voltamos. Aproveitem as férias, vejam muito cyclocross também, que já está aí. Agora, como nós comentamos há uns episódios atrás, agora há ciclismo quase 24/7, por isso não há um grande hiato. Voltamos daqui a umas semanas. Um abraço.